Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que tem sido gravado aqui no Museu da Imagem e do Som, o MIS São Paulo, um museu que tem muitas atividades, tem atraído populações da cidade de São Paulo e de todo o Brasil, até do exterior, e que além das suas grandes exposições, mantém uma série de atividades, incluindo a Rede MIS, que propõe um núcleo de debate sobre ciência e tecnologia. E assim o nosso Nova Estela, com o apoio da Fundação SM, traz a cada semana um tema distinto, sempre procurando apresentar a ciência na sua perspectiva histórica, no seu enraizamento, com muitas facetas. E, novamente, nós estamos recebendo aqui o professor Floriano Jonas César, que teve a sua formação aqui em São Paulo, na USP, mas também na Inglaterra, em Oxford e no University College of London, onde nós nos conhecemos há alguns anos atrás, quando o nosso grupo de História da Ciência justamente estava num intercâmbio com a Universidade College of London, e o Floriano, justamente, para nossa boa surpresa, né, era um pesquisador mexendo numa área, num período da história da ciência mais raro de nós encontrarmos pesquisadores, professores, que é o período medieval, né? Aquele período que tradicionalmente se pensa que Deus apagou a luz do mundo, deu um apagão e depois veio a Renascença e acendeu novamente a luz no mundo. E não apenas o Floriano, outros convidados aqui do Nova Estela têm pesquisado e mostrado quanta coisa aconteceu nesse período medieval e que influenciou, sem a menor sombra de dúvida, o mundo que a gente vive, o mundo moderno. Então, muito bem-vindo novamente, Floriano. Obrigado. Nós já conversamos muita coisa boa, você nos trouxe aqui no Nova Estela, sobre a relação entre ciência e medicina na Idade Média, e hoje a gente vai deslocar um pouquinho o eixo, né, para a relação entre pensamento medieval, a ciência medieval e a política, né? Então, como é que você chegou nesse ponto? Qual é o foco é que nós vamos dar hoje aqui no nosso bate-papo? Veja, se a gente pensar em termos dos textos à disposição dos medievais no Ocidente Latino, no início do século XIII, tratando desses assuntos que nós hoje consideramos políticos, né, o governo, o regime político, a lei, a gente encontra, digamos, basicamente três grandes grupos, né? Aqueles textos de origem religiosa, as escrituras, os padres da igreja, textos de origem do direito, então, sobretudo no século XII, né, que é a época em que da redescoberta do corpo de direito civil de Justiniano e que vai servir como texto fundamental do ensino do direito, por exemplo, na Universidade de Bolonha e nas outras universidades medievais. Acho que seria bom, Floriano, nem todo mundo assistiu a sua última participação aqui no Nova Estela, você aproveitar, né, novamente, dar uma repassada, assim, essa relação importante que você trouxe à luz aqui para nós sobre a origem das universidades, né? O pessoal pensa que a universidade, né, já nasceu com o mundo, né? E você, achei muito importante, então, você já de novo está localizando para nós, né, o teu estudo e essa questão da origem das universidades. Então, conta para nós um pouco mais como é que se deu esse processo. Veja, a universidade ela é uma invenção medieval. Ela vai aparecer basicamente no início do século XII. Né? E a palavra universitas, né, ela designa nessa época uma corporação, a corporação dos alunos e dos professores. Né? O que é muito curioso, Zé, porque essa ideia de que a universidade, né, essa ideia da universidade como essencialmente uma relação do aluno com o professor, é uma coisa que resiste aos séculos. Né? Então, a palavra universo, a corporação, expressando esse lado administrativo da universidade, por assim dizer, ela vai
começar aí no início do século XII, mas ela ainda não tem a projeção que ela assumirá no século XIII. Não só não tem a projeção, como ela é em número menor. Né? No final do século XII, nós temos basicamente 5 universidades, né? Salerno, Bolonha, Montpellier, Paris e Oxford, e no final, e por volta de 1350, nós temos aproximadamente 45 universidades, indo desde Buda, na Hungria, né? Até Coimbra, em Portugal. Então, Coimbra vai ser muito importante para a história do Brasil. Né? Exatamente. Então você veja a importância, um excelente exemplo da importância que a universidade assume. E no século XIII ela vai se desenvolver significativamente e vai criar uma rede pela qual vão circular pessoas e ideias. Né? Então é bastante importante, a universidade tem um papel muito importante na formação do pensamento cristão, ocidental, latino dessa época, né? E posteriormente também. Né? Não só cristão, mas o pensamento ocidental latino dessa época. Então ela terá uma importância muito grande. Né? E a universidade, ela vai se formar basicamente como um conjunto de 3 faculdades. Né? A faculdade de artes, né? As artes liberais, a faculdade de Direito, né, Direito Canônico e Direito Civil, e a faculdade de Teologia e a faculdade de Medicina. Né? Então, digamos, basicamente é esse o modelo da universidade, terá evidentemente variações dependendo do lugar. É nessa época que se formam os currículos também. Né? Exatamente. E na formação dos currículos, na faculdade de Direito, né, o corpo de Direito Civil do Justiniano, que é redescoberto no século XII, se torna o texto principal. No caso do direito canônico, é o decreto do Graciano, que é uma compilação que esse monge faz também no século XII do direito canônico anterior, e ao qual depois, no início do século XIII, é agregado uma outra compilação, né, feita pelo papado, e que então vai se constituir o decreto e os decretais, que serão então os textos básicos do direito canônico. Você tem a faculdade de teologia, né, que então as escrituras, os padres da igreja são estudados, a faculdade de medicina, né, então que basicamente a tradição galênica e aristotélica, além da parte prática, evidentemente, e a faculdade de artes, que se constitui naquele local em que o aluno tem uma formação básica antes de passar para essas outras faculdades. Então, se a gente pensar nesse quadro, o lugar da discussão de temas políticos, né, nós vamos ter, como eu disse, o direito, né, tanto o direito civil quanto o direito canônico, uma outra tradição ligada à teologia, aos padres da igreja, etc. Né? E o que acontece há também uma outra, e aí talvez menos desenvolvida, mas não menos importante, uma tradição de discussão da política ligada à faculdade de arte, sobretudo aos textos vindos de Cícero. Né? Textos? Do Cícero. Né? Que está mais ligada à tradução retórica da política, etc. O que você tem em 1260 é a tradução para o latim da política de Aristóteles, por Guilherme de Moerbeke. Essa tradução da política, ela vai ter um impacto nesse cenário da discussão política muito importante. Né? E ela vai ou se combinar com o pensamento que vem dessas outras fontes, normalmente é isso que acontece, ou vai criticá-los, né? Ou vai se contrapor a eles. De toda maneira, o que acontece é que, imediatamente depois da tradução latina da política do Aristóteles, começa uma tradição de comentários à política e de textos que vão estudar questões políticas do dia à luz do texto aristotélico. Então, o primeiro grande comentário à política do Aristóteles começa a ser feito por Tomás de Aquino,
por volta de 1270. Né? Ele não faz o comentário inteiro da política, ele vai parar em meados do livro terceiro, né? Mas essa parte que ele comenta terá um impacto significativo no pensamento, na recepção do pensamento aristotélico posterior, e vai fazer uma ligação entre a política e as ciências naturais e a medicina muito interessante. Porque ele começa o seu comentário à política dizendo, como diz Aristóteles na física, a arte imita a natureza. E ele vai então explicar o que significa essa expressão, a arte imita a natureza. Ele vai dizer, bom, assim como o intelecto divino criou a natureza, criou o mundo, o intelecto humano criou os objetos da arte, entre os quais ele inclui a cidade. E como há uma semelhança entre o intelecto humano e o intelecto divino, deve haver, portanto, também uma semelhança entre as operações da criação do intelecto divino e a operação das criações do intelecto humano. Daí eu posso pensar a cidade, pensar a sociedade política por analogia com a natureza. Não só isso, ele vai pensar que o método que eu aplico à natureza, o método resolutivo, compositivo, que eu parto dos fenômenos observáveis para chegar às causas e princípios e depois retorno para explicar esses fenômenos e outros, ele é também um método da ciência política. Então, você veja que nesse primeiro comentário, Tomás de Aquino já começa a estabelecer um paralelo, uma analogia entre a ciência, as ciências naturais, e a ciência política. Deixa eu só te interromper para esclarecer um ponto, daqui a pouco a gente volta e você segue. Quando você falou que ele teve acesso à política de Aristóteles traduzida para o latim, né? De que língua foi a tradução e como é que ela chegou aí nesse momento da Idade Média? A tradução do Guilherme de Moerbeke foi feita diretamente do grego. É a primeira tradução e ela já é feita do grego. No século XII, há uma série de traduções dos textos científicos do Aristóteles via o árabe por Gerardo de Cremona. Esses mesmos textos vão ser retraduzidos pelo Guilherme de Moerbeke no século XIII. Então, aqueles textos do século XII vão receber uma nova tradução aí diretamente do grego. E além daqueles textos, o Guilherme de Moerbeke faz também a tradução do latim. Né? Então, é a essa tradução que o Tomás de Aquino tem acesso da qual ele começa a fazer o comentário. E essas traduções são feitas em distintos locais dessas universidades? Há uma circulação de traduções. Né? Os dois principais centros de tradução vão ser a Sicília, né, no sul da Itália, e Toledo, na Espanha. Né? Então, esses vão ser os grandes centros de tradução dos textos do Aristóteles. Esses textos gregos, como chegaram até lá, para mim entender um pouco a geografia? Eles chegam frequentemente pelas mesmas rotas de comércio. Então, alguns textos, você tem rotas de comércio ligando Veneza a Constantinopla e o sul da Itália a Constantinopla. Né? E depois, em 1204, né, com a conquista de Constantinopla pelos cristãos, digamos, outras rotas aí também se abrem. Mas o que é curioso é que não basta você ter a rota. O que é interessante é que você tem as pessoas interessadas e curiosas para ir lá buscarem os textos e trazerem. Né? Então, é dessa maneira que a maior parte desses textos do grego entram na Europa. Os textos árabes, eles vão entrar basicamente pela Sicília, né? Que até o final do século XI estava sobre
controle árabe, e a Espanha, e que vai até mais longe. Que vai até mais longe, e que depois que entram para o controle dos cristãos, vai manter ainda uma comunidade muçulmana e judaica importante e que desenvolvem atividades intelectuais bastante relevantes. Inclusive as traduções. Inclusive traduções, sobretudo em Toledo. Então, esses são... E aí há outros, há centros de tradução na França, outros também fazem traduções, mesmo que não sistematicamente. Né? E voltando então à política, né? Você disse que durante um período você teve traduções de textos mais ligados às ciências do Aristóteles, do árabe para o latim, né? Uhum. E depois eles são retraduzidos do grego, né? Certo. A política teve também tradução anterior do árabe? Não. Não, porque os árabes não tinham uma tradução até onde a gente sabe, né? Desse foco da política. Então, essa será uma tradução primeira da política. Agora, veja, você tem as traduções já mais antigas da ética. E no final da ética, o Aristóteles faz menção à política. Então, não foi um texto que simplesmente apareceu, é um texto que foi procurado. Eles sabiam que havia ali um texto do Aristóteles sobre a política. E eles vão, então, atrás desse texto e o incorporam. Né? E essas traduções medievais têm remanescências, quer dizer, tem obras que sobraram aí que você teve condições de conhecer pessoalmente lá na Inglaterra? Sim, teve. Eu tive acesso, quer dizer, o Marcílio de Pádua, esse médico italiano, vai ter alguns tratados de política que ele escreve por conta de um conflito entre o Papa e o Imperador no século XIV, desculpe, e ele vai escrever uma série de textos, né? Vai escrever o principal deles é o Defensor da Paz. É o Defensor da? Defensor da Paz. Defensor da Paz. Da Paz, é um texto que ele vai escrever, vai ser finalizado, publicado em 1324. Né? E outros textos, e um deles é o Defensor Menor, né? E cujo manuscrito eu tive acesso na Universidade de Oxford, né? E que tem ali também uma influência aristotélica, embora menor do que a que você encontra no Defensor da Paz. Desculpa a ignorância, assim, mas como ele... a gente fica meio... como... Vamos dizer, porque eu tenho a impressão, a gente fica sempre pensando num São Tomás de Aquino, assim, numa abordagem extremamente teórica, né, das questões da política, né? E você está dizendo que houve um conflito e ele escreve, tem algo prático, assim? Há uma diferença, evidentemente, entre os textos políticos do Aristóteles, o Tomás de Aquino, textos políticos do Tomás e outros textos políticos. Então, o Tomás escreve um comentário, ele está comentando a política do Aristóteles. Ele tem também um outro texto sobre o regime dos príncipes, que foi solicitado a ele para escrever, né, por um rei, e que ele não conclui. Né? E ele tem as discussões da lei, sobre a lei, na Suma de Teologia. Então, esses são, basicamente, os grandes textos do Tomás de Aquino sobre a política, e você veja que a maior parte deles inseridos numa atividade de comentário, uma atividade acadêmica. Logo depois, você tem o Egídio Romano, né, que vai escrever um sobre o regime dos príncipes, agora para o futuro rei da França, Filipe IV. O foco aí, então, é da formação do então futuro rei, mais do que do comentário. Né? E aí você vê como é que o esforço, nesse caso específico do Egídio Romano, de mostrar para o futuro rei a importância da lei para o reino, né? Como é que uma monarquia constitucional, nesse sentido de governada e de sujeita às leis, é mais estável do que outras formas de governo.
E para isso ele vai usar Aristóteles. Então nós vemos, digamos, esse outro texto que já não é mais o comentário medieval, não é mais o comentário universitário, é o texto visando a educação de um futuro rei. E você tem, em autores como Marcílio, por exemplo, alguém lançando mão do Aristóteles para dar uma opinião e para interferir num conflito na época entre o Papa e o Imperador. E o Marcílio vai, nesse livro, O Defensor da Paz, mostrar como é que a intranquilidade, a instabilidade política na Itália se deve, em grande medida, à interferência do papado nos assuntos do governo de Luís de Baviera, né, do imperador Luís de Baviera. Então, e é muito interessante a maneira como ele mobiliza Aristóteles para defender essa posição de intervenção política. O Marcílio não está interessado em fazer comentários do Aristóteles, ele não está interessado em simplesmente fazer uma reflexão sobre o momento político, ele está interessado em dar uma receita para a solução de um problema político, a tal ponto que o final do livro, o do Defensor da Paz, é uma série de teses do que é que as pessoas devem fazer para manter a paz e para evitar a instabilidade política, né? Então você veja que é já uma outra visada. Lá na frente, em 1370, você tem um comentário, aí uma tradução para o francês da política do Aristóteles, uma tradução comentada pelo Nicolas Oresme, né, e que mistura a tradução, o comentário, pensando em questões políticas já específicas. Então, se a gente pegar esse período que vai de 1250 ou 1270 a 1370, você vê vários usos da política do Aristóteles em vários contextos, né? E que vão então se constituir as várias maneiras como o texto é recebido, né? E você tem as cidades italianas, né? Então você tem o texto sendo usado para pensar quer o reino, quer o império e a sua relação com o papado, quer a cidade italiana, né? E aí tradições de ordem mais republicana, etc. No caso de Bartolo de Sassoferrato, por exemplo, que por volta de 1340 e pouco vai escrever alguns pequenos textos sobre a situação das cidades italianas e que vai usar o direito. Porque as cidades, na verdade, elas são quase independentes, né? Exatamente. Elas são independentes e por conta da ausência de um poder imperial efetivo durante muito tempo, elas acabaram construindo suas próprias leis, encontrando uma maneira de se governarem. A questão é que depois, com a volta do império, né, a questão é o que a gente faz? A gente ainda precisa da autorização do imperador para emitir leis, etc. E o Bartolo de Sassoferrato vai dizer não. A lei pode ter origem num decreto imperial, etc. Pode ter a origem na autoridade imperial, mas ela pode ter origem também na vontade popular. E é aí que você tem uma mudança significativa e uma contribuição importante. A gente tem importante. pouco tempo, Floriano. Eu queria só que você desse uma concluída, como você fez quando você veio conversar conosco sobre a medicina e o pensamento na Idade Média, né? Da mesma forma que, vamos dizer, você mostrou que no caso da medicina foi principalmente a questão do método, né, que acabou, de certa forma, a gente olhar na história da ciência tendo um papel muito grande. No caso da política, o que você diria também? É uma questão do método? É uma questão do método e, sobretudo, é uma questão da secularização da política. Ou seja, duas coisas. A secularização da política em contraposição à teologia política, né? Ou seja, a vida política ela pode ser pensada em termos puramente naturais, né? Em termos puramente naturais, a partir de princípios que eu apreendo a partir da vivência política, né? Então essa é uma primeira grande, eu acho, contribuição do Aristóteles nesse sentido. E a outra contribuição do Aristóteles é que eu não posso reduzir a política ao direito.
essa outra tradição. Há inclusive críticas muito acirradas de filósofos de tradição aristotélica a essa tentativa de pensar a vida política unicamente a partir do direito. A partir do direito pensado a partir das normas do direito, no caso o direito de Graciano, etc., ou o direito canônico. Quer dizer, o que eles vão dizer é que, olha, não dá para pensar nisso, o que você precisa pensar é o lugar do direito no interior da lógica política. E é isso, é a maneira de pensar isso que o Aristóteles fornece na política. Né? Ou seja, o direito é o quê? O direito é uma discussão, ou seja, é a normalização da ação humana. Então vamos pensar a ação humana na cidade e a partir daí a gente pode compreender qual é a origem do direito, qual é a sua fundamentação, quais são os seus limites. Então Marcílio vai dizer, por exemplo, que sim, o rei deve, o governante deve seguir o direito, a lei, na maior parte dos casos, mas é preciso também ter em mente que há situações excepcionais. E aí nós precisamos não só de um rei de um governante que siga as leis, mas de um governante que seja prudente e que saiba conduzir o problema político de maneira a não causar instabilidade social. Muito bom, Floriano. Queria agradecer muito a sua volta ao Nova Stella. Eu achei que novamente, né, a gente teve mais uma oportunidade de ver a complexidade e quanta coisa ocorreu, né, nesse século XII, XIII que você nos apresentou, em termos, hoje não tanto a medicina, mas o pensamento político, que sem dúvida vai acabar influenciando e se relacionando muito com as coisas do mundo moderno, seja ele científico, seja ele político, o nascimento das repúblicas, das monarquias modernas. Né? Nova Stella Ciência e Debate se despede mais uma vez e espera contar com a presença de todos na semana que vem, no mesmo horário e canal.